Fluminense recebendo valor milionário pela liberação de Fernando Diniz à CBF. Internacional muito perto de ter reforço de peso para a partida de domingo. Mário Bittencourt falando sobre ambiente interno e, é claro, datas definidas do jogo do Fluminense na Libertadores. E vou te falar, não gostei não, hein? Não gostei. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Seja muito bem-vindo à Central Fluminense. Muito obrigado pela sua audiência, pela confiança. Te convido desde já a assistir esse vídeo até o final para ficar por dentro de todas as notícias do Fluminense. Nesse vídeo aqui, 4 informações e antes de partir para elas, eu peço apenas que você, aqui embaixo do vídeo, deixe o joinha, tem o botão do like, se você puder clicar ali, vai dar uma moral absurda para a gente que está todo dia aqui produzindo conteúdo sobre o Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado, beleza? Vamos começar com as informações nesse vídeo, meus amigos. Eu quero falar justamente da Libertadores. Saiu ontem o sorteio Fluminense encarando o Argentinos Júnior. Vale lembrar, Fluminense pote 1, primeiro colocado, decide em casa. Então, segundo jogo, em casa, primeira partida lá na Argentina, lá em Buenos Aires, né? Voltaremos para lá após enfrentar o River Plate na fase de grupos agora para pegar o Argentino Júnior, velho conhecido nosso, né? Vencemos por 4-2 lá em 2011, aquela partida épica com o gol do Fred de pênalti no último minuto, uma pancadaria, uma selvageria, enfim, viveremos emoções novamente lá em Buenos Aires esse ano e a data já está confirmada, né? O sorteio foi ontem, ficou nessa expectativa de saber a data exata, o horário certinho. A Conmebol já divulgou essa informação na manhã de hoje, quinta-feira. O Fluminense, inclusive, postou em seu site oficial. E, cara, que horário horrível. Eu não sei se você que está assistindo costuma viajar para ver o Fluminense, né? Ou estava querendo, enfim, fazer essa loucura para ver esse jogo. Eu tenho ido a todos os jogos da Libertadores, né? Tenho tentado fazer essas loucurinhas, gosto muito de viajar. Passei a noite de ontem fazendo simulações de passagem para ver quanto que custaria para ir para a Argentina. Esse horário de terça-feira foi o pior possível. De todas as simulações que eu fiz, os piores horários em termos de preço, até em termos de logística, eram chegando terça-feira na Argentina. Tá? Então, assim, um horário muito ruim. E as datas estão confirmadas. O Fluminense joga o primeiro jogo terça-feira, dia 1º de agosto, às 7 da noite, lá na Argentina, lá em Buenos Aires. E o horário aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, também é péssimo. É na outra terça-feira, também 7 da noite, né? Para o tricolor que trabalha, que bate ponto no trabalho e sai 5, 6 horas, fica apertadíssimo para ver esse jogo. Eu não sei o que passa na cabeça da Conmebol quando marca esses horários, mas enfim, terça-feira, né, já não é uma data muito comum de jogo, agora está se normalizando e esse horário de 7 horas, dia de semana, é realmente muito fora da realidade, tá? Então, as duas partidas em terças-feiras, às 7 da noite, Fluminense e Argentino Júnior, oitavas de final da Copa Libertadores da América. O que você achou desses horários? Fica ruim para você? É possível? Deixe seu comentário aí para a gente trocar essa ideia, beleza? E eu quero falar agora sobre a partida de domingo, né? Falei da Libertadores, mas domingo tem Brasileirão, tem Fluminense e Internacional. E se no vídeo de ontem à noite eu falei sobre possíveis desfalques do Inter, agora tem uma informação de reforço e reforço de peso. Porque, ao que tudo indica, Ener Valencia, atacante do Internacional, contratação de peso nessa janela, principal contratação do Internacional nessa janela, atacante equatoriano, meteu 4 gols na Copa do Mundo de 2022 lá no Catar, deve estrear contra o Fluminense. Digo deve estrear por quê? Porque ele já conseguiu, né, sua documentação, já está liberado no BID para atuar, já treina com o Internacional, com o grupo do Internacional há uma semana, e a sua escalação na partida de domingo depende apenas da vontade, né, da decisão do treinador Mano Menezes. Ainda não está batido o martelo porque existe a possibilidade dele estrear na rodada seguinte, rodada posterior, contra o Palmeiras no Beira-Rio. Pode acontecer que o Internacional opte por fazer uma logística de marketing pelo peso da contratação e bote o jogador para estrear apenas no jogo do Beira-Rio, perto da torcida. Mas informação já um pouco mais antiga de que provavelmente ele estrearia mesmo contra o Fluminense, e isso em tese, não precisaria impedir, né, uma ação de marketing do Inter, caso ele deseje fazer isso, para a partida contra o Palmeiras. Vale lembrar, um exemplo aqui que eu acabei de lembrar, não sei se vocês vão recordar disso, 2014, quando o Conca voltou para o Fluminense, a estreia mesmo do Conca foi na partida de abertura do Campeonato Carioca, salvo engano, tá? Contra o Madureira em Moça Bonita. Eu lembro que foi num estádio menor do Rio de Janeiro.
E aí o evento de marketing do Fluminense, feito para o retorno do Conca, foi na partida seguinte. Eu lembro dessa partida. A primeira eu não fui, a segunda eu fui no Maracanã contra o Bom Sucesso. Se eu não me engano, o Fluminense empatou esse jogo em 1-1. Eu lembro que distribuíram máscaras com o rosto do Conca, teve maior comoção e a galera chegou junto. Então ele já tinha jogado o jogo, mas o evento oficial foi na partida seguinte. É possível que o Internacional faça isso, até porque o Ener Valencia é um jogador que se espera que renda e que agregue muito dentro de campo. Não faz muito sentido atrasar a estreia dele só para ter uma questão marqueteira, né? Não faz muito sentido isso por parte do Internacional, mas vamos aguardar. A tendência, tá, é que ele estreie no próximo domingo contra o Fluminense aqui no Maracanã, partida importantíssima para nós que precisamos urgentemente voltar a ter uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro, beleza? Antes de a gente falar de mais duas notícias super importantes nesse vídeo, eu quero aproveitar para dar aquela moral para quem está sempre dando moral para a gente aqui. Todo vídeo eu comento pedindo para a galera falar o seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central consegue alcançar nesse mundo gigantesco. E a galera chega junto, comenta, manda aí mensagem para a gente, pede para mandar um abraço e sempre que eu posso eu venho aqui no vídeo fazer isso. Então vou mandar aqui um abraço para o Wilson de Belém, para o Jailson de Manaus, para o Aladir de Rio Branco, para o Júnior de Viamão, para o Marcelo de Campos, para o José de Massaranduba, em Santa Catarina, para o Batista de Santo Antônio de Pádua, para o Wilson de Vila Isabel, terra boa, onde eu passei meus primeiros anos de infância, para o Acácio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para o Wilson de Manaus também, nossa, cheio de Wilson hoje aqui, para o João Jesus de Vitória, para o Fábio de João Pessoa, para o Amaral de Ubai, para toda a galera que está assistindo, você também que nos assiste. Se quiser que a gente mande um abraço nominalmente para você, é só você comentar aqui o seu nome e de onde nos assiste, que a gente, assim que possível, virá aqui no vídeo, mandar um abração para você, beleza? Vamos partir para a próxima notícia desse vídeo, porque é uma fala importante do presidente Mário Bittencourt devido aos acontecimentos recentes no Fluminense. Informações, a gente está cansado de saber disso, de problemas internos, né? Crise ali com o Marcelo, crise do Fernando Diniz com o elenco, do Fernando Diniz com a preparação do clube, né? Com os preparadores do clube, muitos conflitos divulgados por Gabriel Amaral, por Caio Blois e por outros jornalistas. O presidente Mário Bittencourt, obviamente, está bastante irritado com essas informações que ele diz que são mentirosas e falou sobre isso na coletiva que deu na tarde de ontem, que foi primordialmente para falar sobre a ida do Fernando Diniz à seleção brasileira, mas também acabou falando desse assunto e ele aproveitou para negar crise, para negar ambiente ruim e deu essa declaração aqui que eu leio agora para vocês, abrindo aspas, para o Mário Bittencourt. Preocupação zero. Não temos estabilidade interna. Nunca tivemos. Neste período que estamos aqui, temos um grupo espetacular, amigo. Se no vestiário com um monte de homem que joga futebol, se nunca quebrar o pau, é até ruim. Na fase ruim, as pessoas querem encontrar motivos. Quando a gente passa por fase ruim, a gente conversa aqui também. As pessoas querem transformar tudo numa novela. Na vitória tem o herói e na derrota tem de achar o vilão. Quando qualquer decisão sai, pode ter certeza que ela foi debatida. Muitos podem ter concordado e outros não. Não tem instabilidade nenhuma aqui, zero. Só o resultado. A gente teve a suposta instabilidade e ganhamos do Bahia. A gente não mostra que é unido quando ganha e todo mundo se abraça. A gente mostra que é unido no dia a dia. O Felipe Melo chegou aqui na confraternização do final do ano passado e chorou. Falou que é a primeira vez que esteve num clube que a diretoria senta e come com os funcionários no churrasco do fim do ano. Muitas vezes a gente diverge aqui, eu com o diretor jurídico, eles comigo, mas sempre com o maior respeito. Estamos vivendo um ano com alta expectativa, classificado para as oitavas da competição, que é o nosso maior sonho, e ouvindo a maior ladainha. Se fosse em 85, sairia num jornal e pronto. Isso ganhou uma repercussão ainda maior com as redes sociais. Já imaginou eu ter de vir aqui toda vez que inventar uma mentira? Tem um clube gigante para tocar. Não posso responder à invenção de rede social. Essa, portanto, foi a declaração do presidente Mário Bittencourt, falando, né, que ele não tem que vir a público ficar desmentindo fofocas, nas palavras dele, né, porque o Fluminense tem muita responsabilidade, né, dá muita responsabilidade para ele, e assim, em certa medida é verdade, mas quando começam a ser coisas muito grandes, tomando uma proporção gigantesca, é importante que o clube, de alguma maneira, se manifeste. Quem apareceu para se manifestar foi o Felipe Melo. Felipe Melo fez um story no Instagram falando que não tinha nada disso, que era intriga da oposição, até deu uma polêmica essa expressão dele. E o presidente Mário Bittencourt, a única coisa que a gente viu, né, sobre ele foi a acusação
feita lá pela Luísa Sá do UOL, de que ele teria gritado e ido para cima do Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, né, depois de uma partida do Fluminense. Então, assim, posicionamento oficial do clube não houve. O Mário Bittencourt está aqui agora falando nessa coletiva sobre o assunto e explicando por que ele não apareceu para falar desse tema, algo que ele foi muito cobrado. Enfim, fica aqui o registro. O Mário Bittencourt diz que não há crise no Fluminense, diz que o ambiente interno é ótimo, né? E assim esperamos que seja mesmo para que o Fluminense retorne ao caminho das vitórias. Beleza? Ó, você agora vai parar tudo aí e vai correr lá no comentário fixado desse vídeo e por enquanto vai só olhar, tá? Olha lá, porque tem o link da parceria da Central com a Centauro. A Centauro é a maior distribuidora de material esportivo da América Latina e você encontra os melhores produtos do Fluminense por lá. Qualidade, preço e rápida entrega. Você confere tudo isso na Centauro. Mas não clica agora não. Deixa o vídeo terminar, depois que o vídeo acabar, você clica lá e garante os principais produtos do Fluminense. Beleza? Vamos partir agora para a última notícia desse vídeo. Por isso você não podia clicar no link agora. Espera o vídeo acabar, aí você clica lá para comprar os produtos do Fluminense, porque essa última notícia é muito importante. Estamos, né, no meio desse turbilhão de informações falando sobre essa ida do Fernando Diniz à seleção, mas é uma ida que ele não sai daqui, ele vai como interino lá e segue como treinador do Fluminense. E aí, como é que vai ser isso? Saiu uma informação primeiro lá no Marcelo Neves, do O Globo, dizendo que o Fluminense receberia uma compensação financeira. E aí, eu até num vídeo que eu gravei aqui, né, eu comentei, né, falei, cara, esse negócio, quando eu vejo sair informação de compensação financeira, eu já sei que é trocado, já sei que é pouco dinheiro, porque senão falam que pagou um valor, pagou uma multa, etc e tal. Quando vem compensação financeira, geralmente é só um valorzinho para não dizer que saiu de graça. Marcos Paulo, quando saiu do Fluminense de graça, o Fluminense recebeu uma compensação financeira de um mecanismo da FIFA, foi cerca de 500 mil reais ou 500 mil dólares, não lembro, mas foi um valor muito baixinho assim para um jogador de futebol sendo negociado. Então, chamou de compensação financeira. Eu falei disso, eu falei, eu acho que esse valor é muito pequeno. Mas o Mário Bittencourt, nessa entrevista coletiva dada ontem, falou que o valor era alto, tá? Era uma multa muito boa para o Fluminense, etc e tal. Gravei isso também no vídeo de ontem aqui. E agora a gente tem informação sobre valores. Saiu no UOL essa informação e, olha, preciso dar o braço a torcer. Confirmando essa informação aqui, são valores altos para um treinador, ainda mais se a gente pensar que é um treinador que não deixa o Fluminense. Ele passa a conciliar dois trabalhos. O UOL traz a informação de que a CBF pagará em torno de 6 a 7 milhões de reais ao Fluminense para poder ter o Fernando Diniz junto com o clube, né? Para ter essa guarda compartilhada do Fernando Diniz, e completa a informação dizendo que, além disso, a CBF vai pagar 50% do que o Fernando Diniz teria a receber até o fim de contrato do Fluminense. Pelo que eu entendo disso aqui, CBF, então, dividindo os salários do Fernando Diniz com o Fluminense e, além disso, pagando uma multa para o Fluminense liberar o treinador para a seleção. Então, olha, aqui a gente precisa ser justo. 6 a 7 milhões para você liberar o seu treinador, mas o treinador não deixa de trabalhar contigo, você só compartilha ele, eu acho um valor muito bom. Não vou nem entrar aqui no mérito de se esportivamente o Fluminense está certo ou não de liberar o Diniz para a CBF, de compartilhar o treinador. Mas em termos financeiros, de fato, o Mário Bittencourt, esse valor se confirmando o que ele falou ontem, é verdade. É uma compensação financeira muito boa, 6 a 7 milhões, né, algo em torno disso, para um treinador que, repito, não sai do Fluminense, não é um pagamento de multa. Ele segue trabalhando no Fluminense, só que vai trabalhar também nas datas FIFA com a CBF, é um valor bastante bom, e a CBF ainda pagando 50% do que o Fernando Diniz teria que receber até o fim do seu contrato. Parece ser um negócio financeiramente bom para o Fluminense. Agora a gente tem que aguardar para ver se dentro de campo, se esportivamente, vai ser bom também, tá certo? Meus amigos e minhas amigas, 4 informações nesse vídeo, muita coisa para falar. Agora você vai correr no comentário, fazer o seu comentário, falar sobre todas as notícias que a gente falou aqui, compensação financeira do Fernando Diniz, se está certo ou não está de liberar o treinador para a seleção, Ener Valencia podendo estrear, Mário Bittencourt falando sobre o ambiente interno, datas definidas pela Conmebol dos horários de jogos do Fluminense na Libertadores, nas oitavas de final. Você vai correr lá, vai deixar o seu comentário falando sobre isso, e aí sim vai clicar lá no link fixado e conferir os principais produtos do Flu na Centauro. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!